Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando Divagando. E no vídeo de hoje eu venho fazer um apanhado geral das minhas leituras de maio. Mas antes de eu apresentar mais ou menos como foram as minhas últimas leituras, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Agora sim, sem mais delongas, vamos apresentar como foram as minhas leituras no mês de maio. Como eu fiquei devendo um livro ainda da minha TBR de abril para apresentar para vocês lá no vídeo no finzinho do mês passado, que é Hamlet da Maggie O'Farrell, que foi o único livro que eu ainda não tinha terminado até aquela altura, pelo menos, quando eu gravei o vídeo das leituras de abril. Então eu vim falar um pouco sobre ele com vocês. Eu fiquei um pouquinho de leve decepcionado com esse livro, eu confesso que eu esperava um pouco mais. Mesmo que eu não tenha gostado tanto, ele é um livro muito bom e extremamente emocionante, só que em alguns pontos eu não consegui me adaptar tanto assim com a escrita da Maggie O'Farrell. Não sei se é questão de tradução ou não, mas eu acho muito difícil que seja tradução, na verdade, porque é um livro da Intrínseca, eles são muito eficientes nesse sentido. Então eu acho que é muito a questão mesmo do estilo da autora, a narrativa dela, que acabou não me prendendo tanto a história. O livro ele é emocionante, mas chega um ponto aqui em que a morte de Hamlet, que já é anunciada desde a sinopse, a partir desse ponto, a autora, para mim, perde a mão na narrativa, perde o rumo, assim como a família dele, do Shakespeare, da mãe dele, a Agnes, perdem o rumo nas próprias vidas. Então, eu acabei não gostando como a história ela se estende um pouco demais além disso. O último capítulo desse livro eu achei desnecessariamente longo para a finalização da história, e eu acho que dava sim para finalizar o livro de uma maneira mais rápida, porque é um livro, para mim, poderia ter sido muito melhor do que ele foi por causa desses momentos em que a autora ela perde mais ou menos o rumo. Eu pelo menos fiquei sem entender aonde ela queria chegar, prolongando a história do jeito que ela prolongou. Eu recomendo com certeza, eu sei que tem muita gente que adorou esse livro. E assim, como eu já falei, é um livro emocionante de verdade e tem alguns momentos de cortar o coração. A própria cena da morte de Hamlet, o final do livro também é muito emocionante, mas tem esses probleminhas que acabaram me desconectando um pouco da narrativa, mas ainda assim é um livro que eu recomendo bastante para vocês. Agora sim, entrando de fato nas leituras de maio, eu vou começando primeiro com os livros de Bridgerton, como sempre, que esse mês eu li os livros 5 e 6, que é o Para Sir Philip com Amor, que é o livro da Heloise, e o Conde Enfeitiçado, o livro da Francesca. Eu confesso que eu tô me sentindo um pouco cansado da narrativa de Bridgerton. Eu acho que a história tá começando a ficar um pouco repetitiva demais, a fórmula pegou pra mim, então depois da decepção com os livros 3 e 4, que para mim são de longe os piores livros que eu li esse ano, o livro da Heloise, ele ajudou um pouco nessa questão da decepção, então foi um livro que eu consegui gostar, mas ainda assim é uma história estranha, um pouco repetitiva em relação a tudo que a gente vê. Eu gosto muito da Heloise, gosto da dinâmica dela com as crianças, mas ainda ficou ali no meio termo, 3 estrelas e meia. É um livro legal de se ler, para falar a verdade. E o livro da Francesca foi, na verdade, um respiro para mim. Eu não esperava que ele seria esse livro muito mais leve do que os demais anteriores. Ele é um livro totalmente focado ao romance. Talvez tenha sido o livro menos problemático da série. Querendo ou não, Bridgerton é uma série com questões problemáticas. A gente, querendo ou não, relevar os pontos que a gente vê ao longo dos livros. Mas o livro da Francesca me surpreendeu nesse sentido, porque ele é de longe o livro menos problemático de toda a série. O Michael é um personagem que eu sei que é adorado e eu também adorei muito a dinâmica dele dentro dessa história, porque ele é muito diferente dos outros protagonistas masculinos do restante da série. A Francesca também me surpreendeu, porque ela é basicamente uma piada dentro da comunidade que gosta de Bridgertons e a personagem pouco aparece. Não teve o impacto emocional que eu pensava que teria, porque eu ouvi falar que esse seria o livro mais dramático, mas assim,
É um livro ok, tem um probleminha no finalzinho que eu já tava assim, ok, Julia Quinn, faz o que você tem que fazer, porque a gente sabia o que, é que ela ia fazer, tava estendendo demais a história, mas no fim é o meu segundo livro favorito da série, acabou sendo. E como sempre, vocês vão ficar sabendo mais sobre a série no vídeo que eu fizer com a Gisele, que eu confesso a vocês que não consigo mais dar uma previsão, mas a gente pretende sim concluir essa série de Lendo Bridgertons. Mas enquanto isso a gente vai lendo sim os livros e quando der certo pra gente se juntar para fazer o vídeo, a gente avisa para vocês. E agora entrando nos livros que eu já fiz algum vídeo aqui no canal, começando por Rádio Silêncio, uma das minhas leituras favoritas do ano, absurdo a qualidade desse livro, emocionante, é divertido, tem alguns dos personagens favoritos nas minhas leituras esse ano. A Alice Oseman me surpreendeu muito com essa narrativa, foi minha primeira experiência com um livro da autora e com uma obra da autora em geral, porque eu sei que ela é autora de Heartstopper. E Rádio Silêncio é um livro fantástico e eu recomendo muito que vocês leiam. Recomendo que vocês também assistam o vídeo, que é um vídeo que eu gostei muito de fazer, gostei muito do resultado dele e gostaria que mais pessoas pudessem assistir para conhecer Rádio Silêncio. Então não vou falar muito mais sobre o livro, além do que eu já falei, vão lá conferir meu vídeo aqui no canal. Os próximos 2 livros são livros no Kindle, na verdade todos os demais livros aqui do restante do vídeo são livros que eu li no Kindle, e o primeiro deles é A Ponte Entre Reinos, da Danielle L. Jensen, que é um livro que me surpreendeu bastante a experiência que eu tive com ele, virou um dos meus queridinhos nesse ano. Gostei muito da minha experiência com os personagens do livro, mas é um livro divertido, é um livro com ação, é um livro inteligente, poderia, claro, sim, ser um pouco mais aprofundado, um pouco mais denso em alguns pontos, mas é uma leitura que eu gostei. Também recomendo que vocês vejam um vídeo, que é um livro que vale muito a pena, é um dos queridinhos da galera que leram o livro este ano. O outro livro que eu já fiz resenha aqui no canal em vídeo é Órbita de Inverno, que é um livro que me decepcionou um pouco. Ele se sustenta muito, a base dele é praticamente seus personagens, são seus personagens, e eles são personagens interessantes e é como eu falei, eles sustentam a narrativa, porque fica a sensação de que a narrativa de ficção científica dele é um pouco rasa demais, para mim pelo menos. Eu esperava um pouco mais de aprofundamento político, que o livro fosse menos confuso também. E no fim é uma experiência legal, principalmente pelos personagens, mas o mundo, a forma com que a autora constrói esse mundo, e eu acho que algumas vezes assumindo que o leitor já conhece ele, é um pouco de problema, foi um pouco de problema para mim, mas eu quero muito ler outros livros dela. Eu sei que o próximo lançamento dela, vai sair esse ano ainda lá fora, que é um livro que vai se passar no mesmo universo, então espero que ela consiga se aprofundar mais, construir melhor esse mundo e os conceitos que ela apresenta aqui em Órbita de Inverno, porque tem muito potencial. Em seguida eu li Carrie, do Stephen King, que acabou sendo um livro que me impressionou bastante, me surpreendeu bastante, na verdade, porque eu não esperava que seria uma experiência tão legal pegar o primeiro livro do Stephen King, o primeiro livro que ele escreveu na vida, já depois de algumas experiências com o autor. Então foi um livro que me surpreendeu muito, mesmo já tendo consciência total do que seria, de como a história seria conduzida por conta dos filmes que já saíram. Mas no fim foi um livro que me surpreendeu, eu não esperava alguns pontos dele, por exemplo, o fato do livro trazer cortes jornalísticos ou científicos, estudos científicos especificamente, para o caso que aconteceu. O livro, ele logo no início, ele já diz pra gente o que é que vai acontecer no final dele, através desses recortes que o Stephen King faz. Ele vai variando a narrativa e os pontos de vista da narrativa principal, com matérias jornalísticas, estudos científicos, entrevistas com os envolvidos no caso que aconteceu lá com a Carrie, como vocês sabem bem. E acabou sendo uma experiência muito legal de ver. Ainda resta aquela expectativa que a gente vai fazendo ao longo da leitura. O livro conseguiu fazer isso comigo. Foi um livro, dá para dizer, divertido. Em alguns momentos ele dá aquele aperto no coração, porque não é legal ver a Carrie passando pelas coisas que ela passa ao longo do livro. E a gente, de certa forma, fica torcendo para a personagem. A gente sabe o que é que ela vai fazer lá no final de tudo, vai saber o
caos que vai ser causado por ela no final do livro. E a gente fica torcendo pela personagem. Não sei se é certo fazer isso, mas a gente torce pelo caos que ela vai fazer, mas basicamente foi uma consequência de tudo que ela vinha sofrido. E gostei muito da experiência que eu tive com o livro. Stephen King não vai faltar esse ano aqui no canal, com certeza. E só para ficar claro, não pretendo fazer um vídeo sobre Carrie, é um livro que já está no mundo há muito tempo. Um caso diferente do próximo livro que eu vou falar com vocês, que eu ainda não tenho certeza se eu vou fazer vídeo, estou pensando ainda. Mas é a Mary e os Irmãos da Noite, do B.B. Alston, que me surpreendeu muito. Eu tinha umas expectativas legais depois que eu li Keeper of the Lost Cities, para pegar um livro com uma temática bem semelhante com ele, quando eu vi pela sinopse do livro. Grande e grata surpresa foi a experiência com a Mary e os Irmãos da Noite. Eu não esperava que eu ia me envolver tanto com a protagonista dessa forma que eu vi aqui nesse livro. Ele é um livro muito divertido, ele é um livro justamente como eu pensava que ele seria, no sentido de pegar a personagem, ela descobrir que faz parte de um mundo que ela não sabia que existia, é inserida dentro desse mundo e aí ela vai pegar formas de aprender as coisas que estão ao redor dela. Ela é uma personagem negra, na escola em que ela já vinha, ela já era extremamente excluída, e não era bem-vinda, os alunos faziam coisas horríveis com ela, e quando ela chega nesse mundo e descobre que a maior parte dos jovens que entram nessa agência sobrenatural são de famílias famosas e ricas, ela sente ainda mais essa falta de pertencimento e sente ainda mais a crueldade com que essas outras crianças fazem as coisas com ela. Senti bastante, na verdade, o sofrimento da personagem. O autor ele faz isso de uma maneira bem direta, para falar a verdade, e algumas vezes é bem cruel o que as outras crianças fazem com a Mary. E assim, gente, é um livro divertido, é um livro que surpreende, tem algumas reviravoltas bobinhas, mas eu não vou falar muito mais sobre isso aqui, porque eu acho que eu vou sim fazer um vídeo sobre o livro aqui no canal, então eu não quero falar muito sobre ele para vocês aqui no vídeo onde eu faço esse apanhado das minhas leituras. Mas fica aí a dica, se vocês já quiserem ler o livro e vão lá atrás, que vale muito, mas muito a pena mesmo. E resta apenas um livro, que é Witch's Crown, um livro de fantasia nacional, que eu venho nessa minha jornada de conhecer livro dos gêneros aqui no Brasil. E eu não comecei a ler quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu estou gravando hoje, é dia 29 de maio, então eu não comecei. Pretendo começar o livro hoje, mas infelizmente vai ter que ficar como eu fiz com Hamlet no mês passado. Vai ficar para o próximo vídeo de leituras do mês, ou até mesmo um vídeo sobre o próprio livro sozinho. Então fiquem ligados aqui no canal. E por hoje é só, pessoal. Essas foram as minhas últimas leituras, as leituras do mês de maio. Foi um livro com algumas experiências bem legais, algumas surpresas, outros livros que ficaram ali no meio termo de livros legaisinhos, mas nem tanto. Mas é isso. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas, conhecendo todos os livros que a gente indica aqui no canal. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.